Olá, eu sou o professor Fábio da Silva Souza e hoje iremos iniciar a nossa atividade da disciplina de História da América 2. Aqui com o módulo 1, Independência e Nacionalismos na América, no qual, nessa nossa primeira unidade, iremos debater sobre as guerras de independência e a Revolução Haitiana. Bom, iniciando, temos que ter uma ideia de um conceito que está sendo trabalhado atualmente pela historiografia como revoluções atlânticas. Nesse caso, são diversos processos revolucionários que eles impactaram tanto a Europa no século XVIII, como também aqui a região das Américas. E o início desse conceito de revoluções atlânticas, ela iniciou-se em 1776, com a independência das 13 colônias inglesas, que originou o atual Estados Unidos da América. Essa independência ela foi importante em vários sentidos, e um deles foi que foi a primeira vez em que uma colônia ela conseguiu se tornar independente da sua metrópole. Temos que ter em mente que antes dessa independência havia como se fosse praticamente uma verdade absoluta no qual as relações entre colônias sendo subordinadas as metrópoles, aqui no que nós chamamos da história moderna, elas estavam que estabelecidas, quase como se fosse um direito divino no qual essas nações europeias, elas detinham o direito de ter todo o controle e de monopolizar todas essas suas colônias. Então, foi a partir disso, aqui com o exemplo do agora Estados Unidos, que tivemos o quê? Uma alteração no que seria essa ordem estabelecida. Bom, a revolução que originou os Estados Unidos, ela também impulsionou e inspirou a Revolução Francesa de 1789, que teve um papel importantíssimo aqui na Revolução Haitiana, ou na independência do Haiti. Não tem nenhum problema utilizar essas duas nomenclaturas, tanto como independência como Revolução Haitiana, que aconteceu em 1804 e foi a primeira região que tornou-se independente aqui da América Latina. Um outro conceito interessante para que você tenha em mente é que quando nós utilizamos a ideia, a nomenclatura de América Latina, é pegando a região do Caribe, do antigo reino da Nova Espanha e atual México para baixo, enquanto que os Estados Unidos eles têm já um outro conceito, uma outra nomenclatura. Voltando, então, nós temos a Revolução Haitiana de 1804 como a primeira aqui da América Latina. Depois, em 1810, tivemos a independência do vice-reino da Nova Espanha, e nessa mesma data também a independência do vice-reino do Prata e outros onde estão localizados aqui o Cone Sul da América Latina. De todos esses processos aqui das revoluções atlânticas, podemos pontuar conceitos como circulação de ideias e também de histórias conectadas. Aqui, circulação de ideias foi como esses conceitos de liberdade, igualdade, felicidade ou fraternidade acabaram circulando aqui pelo Atlântico e chegaram até as Américas. E as histórias conectadas, elas vão em diálogo com as revoluções atlânticas, no qual todos esses processos, eles não foram localizados, não foram isolados, e sim estavam presentes o quê? Em toda uma turbulência aqui da história contemporânea, aqui da história da Europa. Alguns conceitos e ideias da independência dos Estados Unidos, elas devem ser pontuadas nessa nossa aula. Primeiro é a Declaração de Independência, que ela foi ratificada em 4 de julho de 1776. E por que essa declaração ela foi importante? Ela foi importante no sentido em que foi um documento em que defendeu os princípios de liberdade e direitos humanos e também estabeleceu a luta pela igualdade, liberdade e felicidade. Então, veja só
como que esses princípios e essas ideias, elas vão também de encontro aos ideais da Revolução Francesa de 1789. Também nós temos nesse documento uma justificação da revolta, no qual o povo tem o direito de derrubar o seu governo a partir do momento em que ele se coloca como autoritário ou tirano. Então, aqui já é uma defesa de uma soberania popular, que também vai ao encontro dessa declaração também soberana, no qual a liberdade para as colônias, elas devem ser sempre colocadas em luta a partir do momento em que houver uma exploração desigual pela metrópole. Então, essa declaração, ela inspirou muito os franceses também a ratificar o seu documento como a Declaração do Direito dos Homens e dos Cidadãos. A independência do México também é um outro acontecimento importantíssimo aqui para essa nossa aula. Tivemos em 16 de setembro de 1810, um evento chamado Grito de Dolores, que foi quando o padre Miguel Hidalgo ele acabou se insurgindo contra a tirania da metrópole espanhola, a maneira como que a exploração estava escravizando indígenas e outros, e ele acabou o quê? Unindo indígenas, mestiços e crioulos para que eles pudessem se levantar contra a coroa espanhola. Um dado que é interessante é que esse evento ele é tão marcante na história do México que todos os presidentes, e agora nós temos uma presidenta, sempre no dia 16 de setembro, eles fazem um ritual que seria uma forma de reavivar o grito de Dolores. Então, em 16 de setembro de 2025, nós teremos também o grito de Dolores, que será realizado pela nova presidenta do México. Bom, depois desse grito, nós tivemos o quê? Uma intensa violência, essa violência perpetuada pelos indígenas e mestiços acabou saindo, entre aspas, do controle do padre Miguel Hidalgo, que também acabou tendo medo do fantasma haitiano. Não se preocupe que essa ideia do fantasma haitiano nós também iremos trabalhar ao longo dessa nossa aula. Em 1811, o padre Miguel Hidalgo ele foi preso e depois fuzilado. Parecia que a revolução, a independência também, que acabou originando o México, ela acabaria com a morte de Miguel Hidalgo, mas não, porque nós tivemos uma ideia já forte, uma ideia de revolta, uma ideia de liberdade que acabou circulando pelo antigo vice-reino da Nova Espanha, e o padre Miguel Hidalgo ele acabou sendo, entre aspas, substituído pelo José Maria Morelos e Pabon, que em 1815, aí sim, ele ratificou a Declaração de Independência do México. Apesar dessa declaração ela ter sido colocada em solo mexicano, ainda tivemos as guerras acontecendo de 1821 até 1822, que por fim acabou com o conflito armado, e aqui tivemos o reconhecimento da independência do México. Um dado interessante é que atualmente nós temos debates historiográficos aqui no México, realizado por historiadores, especialistas, entre outros, que atribui que o verdadeiro pai da independência do México não foi o padre Miguel Hidalgo, como está cristalizado em uma historiografia conservadora, e sim José Maria Morelos e Pabon. Mas o porquê disso? Bom, o que nós temos de documentação é que em sua prisão, o padre Miguel Hidalgo, ele acabou escrevendo uma carta no qual ele se colocou totalmente arrependido de ter impulsionado esse primeiro passo da independência com o grito de Dolores, a partir da intensa violência que foi perpetuada por indígenas e mestiços. Então, por causa dessa sua carta, do que seria
desse seu documento de erro, tem esse debate que agora coloca o quê? Que o verdadeiro pai da independência do México é José Maria e Morelos. Indo para a independência do Vice-Reino do Prata, que é a região do Cone Sul, como eu já comentei com vocês, nós tivemos em 1806 a invasão inglesa, atual Buenos Aires. E aqui quem teve que repelir a presença dos ingleses em Buenos Aires foram os próprios colonos. Esse foi o primeiro momento em que nós tivemos já uma crítica a essa relação colonial, porque as metrópoles elas tinham que o dever de proteger as suas colônias aqui das invasões de nações estrangeiras. E como a Espanha ela acabou não conseguindo fazer isso com Buenos Aires, então essa relação colonial fez com que já houvessem críticas. Assim como nós tivemos no México, em 1810, houve o início do processo de independência, e aqui nós tivemos dois líderes importantíssimos, San Martín e Simão Bolívar, que foram que os grandes nomes que impulsionaram essa ideia de liberdade, igualdade e também que essas colônias elas deveriam se tornar totalmente libertas da sua relação colonial com as metrópoles. Outros pontos importantes aqui da geografia do período foi Venezuela e Argentina. Nesse caso, a Venezuela está localizada na região norte do Cone Sul, Argentina na região sul, e se ambos esses locais se tornassem independentes, então já estava essa ideia de liberdade praticamente cristalizada e seria só uma questão de tempo para que todo o Cone Sul latino-americano ele se tornasse independente dessa sua relação com a metrópole espanhola. Em 1813, Simão Bolívar ele exilou-se na Colômbia. Ele conseguiu reunir forças contrárias aqui à dominação espanhola. Ele ajudou, ele liderou a expulsão dos espanhóis aqui da Colômbia, e foi a partir desse processo que ele acabou recebendo a alcunha do El Libertador, aqui com uma honraria por tudo que ele fez nesse seu processo, e esse nome de El Libertador acabou acompanhando ele até o fim da sua vida. Em 1816, tivemos, por fim, a independência da Argentina. Bom, outras independências que aconteceram em diversas regiões, elas também foram impulsionadas depois que todo esse processo acabou consolidando essas novas realidades, acabou consolidando essas novas nações latino-americanas que estavam surgindo aqui no início do século XIX. Do outro lado do Atlântico, em 1815, nós tivemos a derrota de Napoleão Bonaparte, e aí sim uma contra-ofensiva dos rebeldes. Em 1822, praticamente com o Cone Sul já indo na reta final das suas guerras de independência, nós tivemos o lendário encontro de Bolívar com San Martín no Equador, e foi a partir desse encontro que 2 anos depois, em 1824, nós tivemos o que? A consolidação das independências. Em 1823, nós tivemos a Conferência do Panamá, que acabou estabelecendo todas as diretrizes burocráticas para que essas independências, elas por fim, fossem totalmente ratificadas agora como uma nova realidade da América Latina. E o Simão Bolívar, ele tinha uma outra ideia de uma América Latina livre. Para ele, essa América Latina, ela deveria ser praticamente o Império Latino-Americano, para que ela pudesse se colocar contrária a possíveis novas intervenções, tanto da Europa como também dos Estados Unidos, que já estavam aqui se apresentando com uma nova ameaça para a autonomia da América Latina. Ele acabou tendo essa sua ideia derrotada. Em 1813 e 30, ele acabou se exilando e ele acabou morrendo aqui com uma profunda depressão.
O projeto político de Simão Bolívar, ele é bem interessante. Primeiro, a ideia dele era uma independência das colônias latino-americanas em que elas pudessem seguir o modelo estadunidense. Aqui o modelo dessa independência das antigas 13 colônias. E que modelo seria esse? Seria um modelo em que que teria que ter uma independência política e não uma independência social. Então, Simão Bolívar, ele teve muito esse modelo a ser seguido aqui nos seus projetos de independência. Ele, como eu já comentei, defendeu uma grande integração latino-americana, no qual não deveria ter toda essa fragmentação e essa formação dessas nações, e sim como se fosse um grande império da América Latina. Ele também defendeu no seu projeto político as ideias de liberdade e igualdade. A abolição à escravidão, ela foi defendida a posterior, aqui quando ele esteve em 1815 na Jamaica, e aqui esse dado ele é importantíssimo, porque a independência das 13 colônias, que originou os Estados Unidos, ela não colocou na sua declaração uma liberdade para os escravos. Isso só iria acontecer décadas depois, com a Guerra Civil Americana. E para Simão Bolívar, essa concepção, essa ideia, esse direito dos escravos de ter a sua liberdade, ela só ocorreu novamente em 1815, quando ele esteve na Jamaica. Então, não é uma ideia que veio no início do seu processo de independência. Também dos seus projetos políticos, nós tivemos a defesa de uma reforma social e econômica. O supranacionalismo, ele está também ligado com essa ideia de uma integração latino-americana e, por fim, um documento importantíssimo no qual nós temos todas essas ideias como um grande projeto político, está na Carta da Jamaica. Esse documento, ele tem uma grande importância para essa temática que nós estamos trabalhando. O seu original, ele se encontra na Venezuela, e é um documento que mostra o quê? Como Simão Bolívar, ele teve toda essa sua ideia, assim, de fazer uma liberdade social, uma liberdade política aqui na América Latina. Então, a Carta da Jamaica, depois vocês irão ver na nossa curadoria de documentos, que é uma fonte riquíssima para esse tema que estamos trabalhando. Bom, agora vamos para a Revolução Haitiana. Como eu já comentei, ela foi a primeira da América Latina, mas há um dado importantíssimo, que o Haiti ele foi considerado a colônia mais rica das Américas, a tal ponto em que ela também recebeu a alcunha de ser a pérola das Antilhas, e ela, ao contrário das outras regiões, estava sob o domínio da França. Em 1791, nós tivemos a Revolta de São Domingos, no qual 100 mil escravos se sublevaram contra a ordem que estava estabelecida deles serem subjugados por poucos senhores brancos, e aqui essa revolta está muito atrelada ao quê? A Revolução Francesa, que tinha acontecido há pouco tempo, ou seja, 2 anos anterior, em 1789. É a partir daqui que nós temos aquela ideia que eu já comentei com vocês da circulação de ideias, ou seja, aquela concepção da Revolução Francesa no qual todos os homens são iguais, ela saiu de Paris, circulou pelo Atlântico e chegou aqui no Haiti. E quando esses homens pretos e negros, esses escravos, eles leram que tinham os mesmos direitos que todo mundo, eles acabaram que se sublevando em armas. Outro personagem importantíssimo aqui foi Toussaint de Louverture, que a sua tradução é Toussaint da abertura, essa abertura que muitos autores atualmente colocam até como uma forma poética. Ele acabou o quê?
percebendo toda essa revolta em São Domingos, ele era originário do Haiti, totalmente alfabetizado, ele acabou indo para São Domingos para que pudesse lá também estabelecer uma república que teria todos os ideais da Revolução Francesa. Então, quando Toussaint chegou lá no Haiti, ele tinha como meta lutar por uma emancipação total e também consolidar essa ideia de uma república a partir do modelo da Revolução Francesa. Tivemos uma intensa guerra e depois dessa ofensiva francesa de 1802, agora sob o comando de Napoleão Bonaparte, Toussaint ele acabou sendo preso e morto em Paris. Assim como aconteceu no México, ele acabou sendo substituído pelo Jean-Jacques Dessalines, que foi ele que declarou a independência do Haiti. Uma ideia que eu sempre estou comentando com você nessa nossa aula é sobre o haitianismo. O haitianismo se tornou praticamente um fantasma para essas guerras de independência, porque houve um grande massacre quando esses escravos, ou agora ex-escravos, em 1791, eles praticamente dizimaram os seus senhores feudais, dizimaram a população branca do Haiti. Então, o haitianismo ele se tornou o quê? Um exemplo de uma violência revolucionária, de uma violência das guerras de independência que deveriam ser evitadas a todo o custo. Por isso que quando na independência do México, o padre Miguel Hidalgo, ele também presenciou uma violência perpetuada pelos indígenas e mestiços, ele ficou com medo que esse exemplo do Haiti, dessa violência das classes subalternizadas, pudesse, por fim, sair do controle. Quais foram aqui os impactos da Revolução Haitiana no Brasil? Eu gostaria de comentar com você sobre essa temática para também trabalharmos com aquela ideia das revoluções atlânticas, ou seja, que não foram eventos localizados e muito menos isolados. Chegou aqui no Brasil todas as notícias sobre o que estava acontecendo no Haiti. E as primeiras ideias assim que a monarquia brasileira leu foi de medo e perigo. Medo no qual isso poderia fazer com que houvesse também grandes críticas ao domínio português, agora na ex-colônia do Brasil. Um grande viajante desse período, o Rugendas, que também ele acabou escrevendo muito sobre o Brasil nesse período, assim, entre outros, ele acabou vendo que o exemplo do Haiti, do haitianismo, ele poderia florescer aqui no Brasil no final do século XIX, uma vez em que ele presenciou muita pobreza e marginalização, ou seja, havia uma grande concentração de riquezas, mas essa concentração estava nas classes altas, e ele pensou e argumentou que esse exemplo de uma liberdade a partir do Haiti poderia o quê? Encontrar corações e mentes e fazer com que houvesse grandes críticas, aí sim, a todo esse controle aqui de Portugal. Houve também outras ideias como heroísmo e resistência, perpetuado aqui pelos ex-escravos haitianos, que também fez com que houvesse outro exemplo de independência que acabou sendo frustrada, que foi a Conferência do Equador, e também aqui uma grande influência política que vai também ao encontro assim de todas essas críticas, no qual a monarquia aqui de Dom Pedro II não estava conseguindo colocar em prática todo o seu ideal de cuidar aqui dos seus súditos. Os debates também sobre a Revolução Haitiana, elas foram intensas. Primeiro, com essa reflexão sobre o conceito de liberdade, e aqui um personagem importantíssimo foi o Hipólito da Costa, que ele foi o editor do considerado o primeiro jornal brasileiro, o Correio Brasiliense,
que ele não foi editado no Brasil, ele foi editado na Europa, principalmente na Inglaterra. Ele tinha como objetivo que defender a independência do Brasil. Então, quando nós nos deparamos com as notícias sobre a Revolução Haitiana, publicada aqui no Correio Brasiliense, assinado por Hipólito da Costa, nós tivemos o quê? Uma grande defesa sobre a liberdade e a independência desse processo histórico, mas que nas entrelinhas a defesa da Revolução do Haiti era, na verdade, uma defesa da independência do Brasil. Quais foram as lições a serem aprendidas? Aqui, questões positivas. O exemplo de libertação, independência e autonomia, ou seja, essa ideia no qual essa marginalização que as colônias estavam sendo submetidas aqui pelas metrópoles, essa exploração e essa escravização, elas acabaram, sim, sendo bastante contestadas. E depois também a ideia de heroísmo e resistência, que os nossos autores colocam como exemplos muito interessantes de uma forma positiva. E do outro lado, negativo, era o quê? O medo de revolta e violência, novamente com aquela ideia do haitianismo, no qual escravos eles poderiam acabar promovendo diversos massacres e também as consequências sociais e econômicas que essas colônias poderiam ter a partir do momento em que não houvesse mais essa relação econômica aqui com as metrópoles. E repercussões, atualidades, também temos alguns dados aqui que será muito interessante que você saiba. Primeiro, essas guerras de independência, elas foram muito importantes para a formação das nações latino-americanas, que nós iremos ver na nossa próxima aula. Depois nós tivemos uma constituição de uma identidade latino-americana, no qual nós temos referências e impactos até o nosso contemporâneo. E aqui uma autora muito importante, a professora Maria Lígia Coelho Prado, da USP, ela escreveu um texto que já se tornou célebre para essa nossa temática, que é Sonhos e Desilusões das Guerras de Independência. E o que a professora Maria Lígia ela defendeu nesse seu artigo? Primeiro, que foi o que? Uma independência política, ou seja, a pirâmide social, ela continuou sendo estabelecida, mesmo com essa independência, no qual nós tivemos indígenas ainda sendo escravizados, comunidades afrodescendentes ainda em uma situação subalternizada nessas novas realidades, e uma classe aqui que ela acabou se tornando muito abastada e controlando essas novas nações latino-americanas. Então, quando ela define aqui que foi uma independência política, é que a estrutura social ela não se modificou, o que foi o caso das 13 colônias que originaram os Estados Unidos. Então, vejam como que para Simão Bolívar, como já comentei, era importante o quê? Manter essa ordem, mas poderia modificar o quê? Quem estaria agora no comando dessas novas realidades. E para finalizar, houve o que? Essa ausência de uma independência social. Nesse caso, a abolição da escravidão, que ela demorou alguns anos para ser consolidadas em todas essas nações latino-americanas. E uma curiosidade aqui bem interessante para quem gosta de futebol é que nós temos um torneio chamado Libertadores da América. E esse torneio, no seu início, ele tem um aspecto muito curioso, porque as nações latino-americanas elas gostariam de fazer uma competição de futebol e queria que essa competição entre os seus países tivesse uma identidade única, ou seja, uma identidade que poderia o quê? Conectar Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, Brasil, entre outros.
E aqui, os primeiros nomes que esse torneio recebeu foi Copa Simão Bolívar, Copa San Martín e outros nomes de outros líderes revolucionários. Como houve uma disputa muito grande para uma identidade que poderia estar presente nessas múltiplas realidades, acabou chegando num consenso que esse torneio teria que ter o nome de Copa Libertadores da América. Então, quando você vê esse nome, Copa Libertadores da América, você saberá que a sua origem, pelo menos enquanto nome, esteve presente em todos esses processos de guerra de independência que nós trabalhamos nessa aula. Aqui estão as nossas referências, que eu utilizei muito para preparar esse diálogo com você. Esses textos poderão ser acessados na pasta aqui da nossa disciplina. Aqui está o licenciamento e muito obrigado por você estar aqui e até o nosso próximo módulo.